Meu ouvinte, passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus. Nos 2 programas anteriores, nós tivemos a introdução a esse precioso livro do Novo Testamento. Eu lembro que esse talvez tenha sido o livro que mais tempo levou para ser aceito com unanimidade como parte do cânon sagrado. Ele apresenta dificuldades que não foram resolvidas até hoje. Não sabemos, por exemplo, quem foi o autor humano de Hebreus. Vários nomes foram sugeridos no decorrer do tempo. E embora a autoria do apóstolo Paulo tenha sido defendida por muitos, inclusive tendo sido reconhecida pelos concílios realizados no final do IV século, ainda assim a questão permanece em aberto. Sabe-se, contudo, pelos indícios presentes na própria carta, que seu autor possivelmente não conhecia o hebraico e sim o grego. Ele não tinha estudado o Antigo Testamento no hebraico, a língua original, e sim na tradução grega que ficou conhecida como a Septuaginta. Essa tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego foi completada cerca de 200 anos antes da era cristã. Foi feita em Alexandria para uso da comunidade de hebreus do Egito. É a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o grego de que se tem notícia. E como sabemos, meu ouvinte, que o autor da carta aos Hebreus não conhecia o hebraico e teria sido instruído no Antigo Testamento através da Septuaginta? Bem, sabemos disso porque, nas muitas vezes em que cita o Antigo Testamento, ele o faz citando a Septuaginta, que tem sutis variações do original hebraico. Mas isso não compromete a inspiração do texto de Hebreus. Uma vez que ele era guiado pelo Espírito Santo, estava livre para usar uma tradução que diferia levemente do original. Ele escrevia para cristãos hebreus que estavam familiarizados com a Septuaginta, que era a Bíblia para eles. Embora esse fato seja bem interessante, não traz luz para a questão da autoria de Hebreus. Continuamos tendo que admitir que somente Deus sabe quem escreveu essa fascinante epístola. Também não sabemos com exatidão a data em que ela foi escrita. Porém, as evidências indicam que foi elaborada num tempo de paz e muito provavelmente uns 10 anos depois que o Templo de Jerusalém já havia sido destruído pelos romanos, o que ocorreu no ano 70 da nossa era. Isso situa a carta aos Hebreus entre os anos 80 e 85, antes, portanto, das violentas perseguições que o imperador Domiciano promoveu contra os cristãos a partir do ano 90. Sabe-se com grande convicção que o Templo de Jerusalém já não existia quando Hebreus foi escrita. E isso porque, enquanto aquele majestoso templo estava em pé, com todas as suas atividades diárias, o sistema de sacrifícios e o serviço sacerdotal vigorando, seria impensável alguém escrever sobre o fim do sacerdócio levítico nos termos em que o autor de Hebreus faz no 7º capítulo dessa carta. Portanto, embora não saibamos com exatidão a data da sua composição, temos fortes razões para situá-la depois do ano 80 e antes de 85. Muito se tem conjecturado também sobre os leitores a quem essa carta foi dirigida em primeira mão. Outros documentos semelhantes não apresentam essa dificuldade. Por exemplo, sabe-se perfeitamente que a carta aos Filipenses foi endereçada pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, primeira cidade da Europa a receber a visita de missionários cristãos, conforme Lucas narra no 16º capítulo do livro de Atos. Então, não existe a menor dúvida de quem foram os primeiros leitores da Epístola aos Filipenses. Com respeito a Hebreus, não é tão simples assim. Várias localidades foram sugeridas no decorrer do tempo como sendo o seu destino original. Lugares como Jerusalém, ou a comunidade de Qumran, à beira do Mar Morto, ou Alexandria, no Egito, e mesmo Roma, a capital do Império. De todas essas, a localidade que tem mais defensores é Roma. Muitos fatores, de fato, apontam para ela. Porém, se for esse o caso,
devemos considerar que Hebreus não foi endereçada à mesma igreja para a qual o apóstolo Paulo endereçou a carta aos Romanos. Muitas congregações floresceram na capital imperial nos primórdios do cristianismo. Assim, o autor de Hebreus poderia estar escrevendo para judeus cristãos que viviam em Roma, mas que congregavam em outra igreja ou até mesmo em várias igrejas locais. Com esses dados em nossa mente, vamos passar agora para o estudo do teor, do conteúdo da epístola. Antes, porém, leiamos os versos iniciais. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus, 1º capítulo, do 1º ao 4º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós percebemos claramente que o autor de Hebreus não inicia sua carta do modo como os outros escritores como Paulo, Tiago, Pedro, Judas e João costumam fazer. Ele dispensa os cumprimentos, as saudações iniciais. Não sabemos por qual razão ele agiu assim, porém, conjectura-se que talvez tenha sido porque ele pretendia chamar a atenção dos seus ouvintes para a suprema revelação de Deus em Jesus Cristo. Parece que ele está sendo impulsionado pela urgência em transmitir o que o Espírito Santo colocou em seu coração. O autor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã de São Paulo, segunda edição de 2013, observa que a revelação de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, é contrastada com a revelação gradual que Deus, por meio dos profetas, deu aos antepassados por muitos séculos. O autor de Hebreus enfatiza o tema da pessoa, dos ofícios e da função de Jesus, o Filho de Deus. O escritor não se dirige aos leitores originais pelo nome ou ao lugar, ainda que ele, de modo íntimo, use formas da primeira pessoa ao longo de toda a epístola. Ele fala nós, nosso. O título da epístola pode ter sido também acrescentado mais tarde, pois o escritor não se refere aos hebreus em lugar algum de sua carta. Podemos presumir que a epístola, embora escrita originalmente para uma congregação específica, objetivava a igreja do mundo todo. A mensagem transmitida é dirigida à igreja de todas as eras e lugares. Colocando de outra forma, se existe alguma epístola no Novo Testamento que se dirige à igreja do mundo todo nos dias que antecedem o retorno de Jesus, essa é a epístola aos Hebreus. A falha do autor em identificar-se em seu escrito está coerente com a época em que ele viveu. Era comum, naquele tempo, um escritor mostrar modéstia ao omitir seu nome. Por exemplo, os escritores dos evangelhos não se referem a si mesmos pelo nome. E entre os escritores das epístolas, João se abstém de usar seu nome nas 3 cartas atribuídas a ele. O autor de Hebreus não chama a atenção para si mesmo ou para os destinatários de sua epístola, mas para Jesus, que completou, mediante seu aparecimento, a revelação de Deus ao homem. O primeiro verso de Hebreus deixa patente que Deus se revela, meu ouvinte. Essa é a primeira verdade incontestável que essa epístola nos comunica. Deus é o originador da revelação. Deus não é incomunicável. No passado, diz o verso 1, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, muitas vezes
e de muitas maneiras. Em tons sonoros e em uma composição um tanto musical, o autor começa sua epístola com uma sentença introdutória que é elegante quanto ao estilo, quanto à linguagem e quanto à escolha das palavras. Alguns tradutores têm tentado transmitir a dignidade e a perfeição do original, mas a maioria tem sido ineficaz em captar a entonação exata da sentença inicial de Hebreus. É interessante, meu ouvinte, sabermos que a forma como Hebreus é iniciada das nossas traduções não é considerada a mais feliz. Em português nós lemos, havendo Deus outrora falado. Porém, estudiosos da Bíblia consideram que as traduções mais bem-sucedidas em refletir a ênfase do original são a tradução espanhola de 1602 e a tradução holandesa de 1637, onde Hebreus começa assim: Deus, havendo falado muitas vezes e em muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas. Essas traduções são consideradas como melhores porque nelas a ênfase recai sobre Deus. A primeira pessoa da Trindade Santa, o Deus que age e que se comunicou e se comunica com a sua criação. Simon lembra-nos que Deus falou aos antepassados nas eras que precederam o nascimento de Jesus e comunicou-lhe sua revelação. Deus é o originador da revelação. Ele é a fonte, a base, o sujeito. Deus usou os profetas nos tempos do Antigo Testamento para tornar sua palavra conhecida ao povo. Porém, ele não se limitou a falar por meio dos profetas. Esse primeiro versículo afirma que Deus enviou sua revelação ao seu povo muitas vezes e de muitas maneiras. As palavras vezes e maneiras têm um lugar importante no original grego. Elas aparecem em primeiro lugar na sentença. Entre os antepassados que receberam a revelação de Deus estavam Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés. Deus falou com Adão na viração do dia, como lemos em Gênesis 3:8. A Abraão, Deus falou em visões e visitas. Na verdade, Abraão foi chamado de amigo de Deus, como está em Tiago, capítulo 2, verso 23. A Jacó, Deus falou em um sonho. A Moisés falou face a face, como nos diz Êxodo 33:11. Deus falou a Moisés como um homem fala com um amigo. Por meio dos profetas, desde Moisés até Malaquias, a revelação de Deus foi registrada por escrito como história, salmo, provérbio e profecia. Os profetas são todos aqueles santos chamados por Deus e cheios com seu espírito para falar a palavra como uma revelação progressiva que declara a vinda de Cristo. Pedro, em sua primeira epístola, primeiro capítulo, versos 10 a 12, refere-se a eles. Ele diz assim: os profetas que falaram da graça que estava para vir a nós, pesquisaram atentamente e com maior cuidado, tentando descobrir o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo neles estava apontando, quando ele pregava sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que o acompanhariam. Foi-lhes revelado que não estavam servindo a si mesmos, mas a vocês, quando falavam das coisas que agora vos têm sido ditas por aqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Portanto, o profeta antigo não produzia sua própria mensagem, sua própria formulação da verdade religiosa. Inspirado pelo Santo Espírito, ele falava a palavra de Deus, que não tinha sua origem na vontade do homem, mas vinha de Deus. 2 Pedro, primeiro capítulo, versos 20 e 21, nos confirma isso ao dizer que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
É importante fazer a ressalva, meu ouvinte, de que essa profecia, que não é dada por vontade humana, e sim pela vontade divina, é a profecia bíblica. É o que está na Bíblia e não se aplica aos pretensos profetas modernos e suas novas profecias. É da autoridade da profecia da Escritura Sagrada que o apóstolo está falando nas suas 2 cartas. E é da autoridade dessa profecia que o autor de Hebreus fala no primeiro verso desta carta. A profecia bíblica tem autoridade e, consequentemente, a Bíblia tem autoridade porque ela tem origem em Deus. Deus é o originador da revelação, a fonte de onde provém a revelação dada aos antigos profetas. Isso mostra claramente que Deus comunica-se com a sua criação. A propósito, eu me lembro de uma passagem que é narrada no livro O Deus que Intervém, do famoso escritor Francis Schaeffer. Esse autor foi um filósofo, teólogo e pastor presbiteriano norte-americano que viveu muito tempo na Suíça, onde produziu uma obra teológica que até hoje rende frutos. Ele faleceu em maio de 1984. Pois bem, em seu livro O Deus que Intervém, de 1968, publicado no Brasil pela editora Refúgio, Schaeffer conta que, certa vez, alguém lhe fez a seguinte pergunta: que sentido haveria em um homem dar seu filho para as formigas, para viver com as formigas e ser morto pelas formigas? Preste atenção, eu vou repetir. Que sentido haveria em um homem dar seu filho para as formigas, para viver com as formigas e ser morto pelas formigas? Schaeffer então respondeu a quem lhe fez essa pergunta: não haveria sentido algum, porque o homem não pode se comunicar com as formigas. Você entendeu, meu ouvinte, qual é o ponto aí? Quem fez essa pergunta ilustrativa a Francis Schaeffer estava duvidando da obra redentora de Jesus Cristo e insinuando que ela seria totalmente sem sentido, porque o ser humano não conseguiria entendê-la. Ele partia do pressuposto de que Deus não se comunica conosco. Se isso fosse verdade, a obra da redenção realmente não teria sentido. Mas ela tem sentido porque não somos formigas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, podemos entendê-lo porque Ele se comunica conosco. É isso que o autor de Hebreus afirma no primeiro verso. Deus falou. Deus tem falado. Deus é o originador da revelação. A segunda verdade incontestável presente no início desta carta é que a história da revelação divina é uma história de desenvolvimento até Cristo, mas não há desenvolvimento depois dele. Essa afirmação, meu ouvinte, não é minha, e sim do conceituado teólogo escocês Frederick Bruce, falecido em 1990, autor de valiosos livros, inclusive de um famoso comentário da Epístola aos Hebreus. Mas por que Frederick Bruce fez essa afirmação? Veja o que diz o verso 2 do texto de Hebreus. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Observamos que, embora haja um evidente contraste entre a revelação feita no passado aos pais pelos profetas e a vinda de Cristo como a consumação da revelação divina, embora esse contraste seja perceptível, ambas as partes da revelação de Deus formam uma unidade completa. Há somente um Deus que revela e somente uma revelação. Como diz Simon Kistemaker, a palavra falada por Deus aos antepassados, no passado, basicamente não difere da palavra falada a nós por seu Filho. O autor de Hebreus está enfatizando que a plenitude da revelação é única, final e completa. Ele não está sugerindo que a revelação gradual dada pelos profetas era inferior e que a revelação fornecida pelo Filho era sem variação. De maneira alguma. A revelação multilateral de Deus, que veio repetidamente aos antepassados, nas épocas anteriores ao nascimento de Cristo, era inspirada por Deus.
Era uma revelação progressiva que, de modo constante, apontava para a vinda do Messias. E quando Jesus finalmente veio, ele trouxe a mesma palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus. Portanto, Jesus trouxe essa palavra em toda a sua plenitude, riqueza e multiplicidade. O próprio Jesus, temos que considerar, não escreveu um único versículo do Novo Testamento. Homens escolhidos por ele e cheios com o Espírito escreveram a revelação de Deus. Jesus, a palavra viva, fala a nós, porque ninguém mais possui igual autoridade. Veja o que está escrito em Atos 4:12. Pois não existe nenhum outro nome abaixo do céu dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Por meio de seu Filho, Deus se dirige a todos os crentes. Nesses últimos dias, Deus falou a nós por seu Filho. A frase "nesses últimos dias" é colocada em contraposição à frase "no passado", e refere-se à época em que o cumprimento das profecias messiânicas acontece. Esta época espera pela libertação de sua escravidão da decadência, para ser introduzida na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como diz Paulo em Romanos 8:21. Os primeiros 2 versículos de Hebreus, há um contraste entre os profetas, que eram um grupo distinto de pessoas escolhidas e designadas por Deus para transmitir a sua revelação, e o Filho de Deus, que supera a todos os profetas, porque ele é filho. Na verdade, toda a ênfase do versículo 2 recai sobre a palavra filho. Existe, estritamente falando, somente um Filho de Deus. Todos os outros são filhos criados, como os anjos, e filhos adotados, que são os crentes. Assim como Deus falou por seu Filho, também o Filho falou por meio dos apóstolos que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os livros do Novo Testamento. A nova revelação que Deus nos deu em seu Filho é uma continuação da revelação dada aos antepassados. A revelação de Deus completada em seu Filho é uma unidade, um todo harmonioso, no qual o antigo é cumprido no novo. Jesus Cristo era e é a revelação final. Por isso podemos concordar inteiramente com Frederick Bruce. A história da revelação divina é uma história de desenvolvimento até Cristo, mas não existe desenvolvimento depois dele. A terceira verdade inegável presente no início da Epístola aos Efésios diz respeito à inquestionável excelência de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O final do verso 2 diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é esse, meu ouvinte, que é herdeiro de todas as coisas? O Filho de Deus. Observe que o substantivo filho, quando é aplicado a Jesus Cristo na Escritura, possui um sentido absoluto e é equivalente a um nome próprio. Então, como observa o comentarista Kistemaker, para expressar a excelência do Filho de Deus, o escritor de Hebreus descreve o que Deus fez. Deus nomeou seu Filho como herdeiro de todas as coisas. Um herdeiro, nós sabemos, herda por direito tudo o que o pai estipulou em seu testamento. Como o único filho, Jesus herda tudo que o pai possui. Isso é incompreensível, é inalcançável para nós. Não pode ser determinada a época em que Deus nomeou o Filho como herdeiro de todas as coisas. O Filho pode ter sido designado herdeiro no eterno plano de Deus. Jesus pode ter sido nomeado herdeiro quando, na plenitude do tempo, ele entrou no mundo, ou quando ele anunciou a grande comissão, em Mateus 28:18, em que ele diz: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. O escritor de Hebreus imediatamente esclarece o termo todas as coisas, ao dizer que Deus fez o universo por meio de seu Filho.
A frase, obviamente, refere-se à narrativa da criação nos primeiros capítulos de Gênesis. Muitas pessoas pensam que o Novo Testamento, que fala da redenção, não tem nada a dizer sobre a criação. No entanto, o Novo Testamento não é inteiramente silencioso a respeito desse assunto. Tanto Paulo como o escritor da Epístola aos Hebreus ensinam que Jesus estava ativo na obra da criação. Em sua discussão sobre a supremacia de Cristo, em Colossenses 1,16, Paulo ensina: nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Em Romanos 11:36, Paulo também diz que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E em 1 Coríntios 8:6 ele fala assim: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. E João, em seu Evangelho, 1º capítulo, verso 3, também afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Apocalipse 3,14, Cristo glorificado identifica-se à igreja de Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Portanto, o testemunho da Escritura é que, por meio de seu Filho, Deus fez o universo. É impossível ao homem entender a plena importância desta afirmação, mas um entendimento completo não é a questão aqui. Contudo, é importante reconhecer a majestade do Filho de Deus, que estava presente na criação e é o soberano Senhor de todas as coisas criadas. Ele é Deus. A palavra universo, presente aí nesse verso, significa, em primeiro lugar, o cosmos, o mundo criado em toda a sua totalidade. E, de forma secundária, implica todas as estrelas e planetas que Deus criou. Porém, o significado é muito mais abrangente, porque envolve todos os eventos ocorridos desde a criação deste mundo. Refere-se à Terra e à sua história através dos tempos. A palavra tem sido interpretada como a soma dos períodos de tempo, incluindo tudo o que é manifesto neles e ao longo deles. Não se refere apenas ao mundo como um todo, mas a toda a ordem criada que continuou a desenvolver-se no decorrer dos tempos. Mas o autor de Hebreus ainda não transmitiu tudo o que lhe foi revelado pelo Espírito Santo a respeito do Filho de Deus. No verso 13, ele prossegue enfatizando primeiro a glória da pessoa de Cristo e depois a sua obra. Mas esses serão nossos assuntos no próximo estudo. E eu quero encerrar com as palavras do amado pastor Matthew Henry a propósito dos 2 versos de Hebreus que estudamos hoje. Matthew Henry diz: agora já não devemos esperar uma nova revelação, mas somente devemos desejar mais do Espírito de Cristo para nos ajudar a entender melhor o que já está revelado. Sim, meu amado ouvinte, não existem novas revelações depois que o cânon das Sagradas Escrituras se completou. Devemos ter sabedoria suficiente para reconhecer essa verdade. E devemos ter humildade suficiente para buscar no Espírito do Senhor o auxílio que necessitamos para a compreensão e a prática de tudo que já foi plenamente revelado. Ao Senhor sejam a glória, a honra e o louvor, hoje e eternamente. Amém.